Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue criar wallets mais voltadas para pessoas, pensando nos nossos usuários mainstream também. Para quem não me conhece, acho que a maioria, meu nome é Fernanda, eu sou Product Manager na Cheesecake Labs. A Cheesecake Labs ela é uma software house que entrega soluções tanto Web 2 quanto Web 3, mas pensando um pouco no ambiente Web 3, nós já entregamos soluções para MoneyGram, Banco do Brasil, para Vessel, para Input Output. Então, vamos lá. Trouxe primeiro uma frase de efeito que é People ignore design that ignores people. Então, as pessoas ignoram design que ignoram as pessoas. E eu acho que, às vezes, a gente associa muito design a produtos do dia a dia ou produtos Web 2. E quando a gente pensa em levar isso para a Web 3, a gente acaba deixando isso um pouco de lado e pensando muito mais na tecnologia do que nas pessoas. Então, nesse sentido, queria trazer essa pequena provocação hoje que a gente só vai ter adesão aos nossos produtos quando a gente começa a pensar nos problemas das pessoas e no que as pessoas realmente precisam. E por isso eu trouxe um pouco sobre os usuários de cripto e Web3. A Consensus e a YouGov, eles fazem uma pesquisa anual para entender um pouco do cenário do uso de cripto no mundo. E se vocês pesquisarem isso no Google, essa Global Survey on Crypto and Web3, vocês conseguem achar segmentado por país também. Então tem a pesquisa específica do Brasil também. E lá eu acho que revela muita coisa do que a gente deveria prestar atenção quando a gente está criando produtos Web3. E a primeira delas foi uma das perguntas que eles fizeram, que é: quais são as maiores barreiras de adoção de cripto e Web3 hoje? E o que eles perceberam é que a maior parte das pessoas, elas ainda têm muito medo e sentem que cripto ainda não é para elas. E os motivos principais eu elenquei aqui, esses foram os que receberam mais votos dos respondentes, é que o mercado é muito volátil, é muito arriscado, tem muito scam, eu não sei por onde começa, as pessoas não entendem qual que é o propósito da tecnologia e a tecnologia é muito complexa. E ela foi feita só para pessoas que têm autoconhecimento em tecnologia. E eu acho que isso revela gaps muito grandes que a gente precisa abordar quando a gente está pensando nos produtos que a gente vai construir. O primeiro deles é a complexidade técnica. Eu sou uma pessoa que adora tecnologia blockchain, eu realmente adoro me aprofundar no técnico, até onde dá, né, porque eu sou de produto. Mas eu percebo que quando a gente entra demais no técnico, a gente acaba criando certos vícios e usando palavras técnicas no nosso dia a dia, usando muitos jargões que não conversam direito com usuários mainstream. Então, a impressão que as pessoas de fora têm é que elas não são bem-vindas aqui. Elas não podem entrar nesse ambiente sem primeiro ter um grande tempo aprendendo sobre aquele assunto. Então, só para a gente ver, 14% dos respondentes não sabem por onde começar. E os outros 10% falam que a tecnologia é muito complexa, sendo que não precisa ser. A complexidade pode ser absorvida pelo desenvolvimento. Nós que criamos o produto podemos absorver a complexidade técnica. O nosso usuário final não precisa passar por isso. A segunda questão que eles trazem bastante são esses riscos de segurança. Porque normalmente quando o cripto sai nas notícias, ou o Bitcoin estourou, ou alguém perdeu muito dinheiro comprando alguma coisa, gastando dinheiro do jeito que não deveria. E pior, mesmo quando as pessoas sentem que elas não estão caindo num scam, elas têm medo delas mesmas usando aquela tecnologia. Então, ao invés das pessoas se sentirem em controle, elas sentem que estão sob um risco. E aí, como eu falei, 17% citou scam, 20% falou de riscos. E o terceiro, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente sempre ter em mente, é a questão de que a gente precisa deixar muito claro qual é a proposta de valor dos nossos produtos. Hoje, a gente, de novo, acaba caindo muito em buzzword, seguindo muito esse caminho, mas o usuário mainstream, ele até agora não entendeu, para que serve blockchain? Para que eu uso? Ok, eu vou comprar esse token e agora, o que eu faço? Então a gente precisa levar e aproximar esse discurso aos nossos usuários para que eles entendam, tem um real valor nesse produto e eu de fato talvez tenha que passar por uma pequena curva de aprendizado, mas vai valer a pena no final, porque eu vou ganhar esse benefício fazendo isso. Então isso é uma coisa que falta bastante. E a última é o básico, que
que é um UX, UI design que não é muito bem pensado. E aí, mesmo os usuários que entenderam a proposta de valor, quando eles encontram muita dificuldade, encontram uma barreira muito grande, eles acabam desistindo no meio do processo de onboarding e a gente não consegue ativar esse usuário. Então a gente tem que 14% responder que não sabe nem por onde começa. E aí, quando a gente olha para as respostas relacionadas ao wallet, a gente percebe que as wallets, elas são uma grande porta de entrada para o universo cripto. A pesquisa que eu mostrei, eles perguntaram para os usuários quais são as atividades mais comuns que eles exercem dentro do ambiente cripto. E 33%, que foi o maior número de respondentes, respondeu usando uma wallet. Junto, empatadinho ali com enviando e recebendo cripto. Então, essas funcionalidades básicas de blockchain hoje ainda são a porta de entrada para os usuários. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente constrói, principalmente quando se trata dessas portas de entrada, para a gente não espantar os usuários logo no começo. E um último dado, eu gosto de fundamentar bem o porquê que eu estou falando essas coisas, é relacionado a o que as pessoas procuram em wallets. E elas procuram 3 coisas que quem conhece um pouquinho de implementação cripto pensa, meu Deus, o que eu faço? Porque elas querem que seja segura, elas querem que seja fácil de usar, mas elas querem a custódia desses tokens. Então, elas não querem utilizar soluções custodiadas em que empresas ficam com as chaves privadas delas. Então, é um desafio bem grande que os usuários costumam trazer para a gente. Mas a gente consegue usar o UX como on-ramp desses usuários nas nossas plataformas. E a primeira forma que a gente consegue fazer isso é a forma mais básica. Eu acho que é uma coisa que é muito simples, provavelmente eu vou falar isso agora e vocês vão ficar, nossa, meio óbvio. Sim, mas são coisas que às vezes são muito negligenciadas. E a primeira delas é a gente utilizar algo chamado Mental Models. O que são Mental Models? A gente se baseia na hora de construir produtos que o usuário ele vai lembrar de experiências antigas que eles tiveram com outros produtos e tentar aplicar nesse produto novo que eles estão usando. Então assim, quando vocês vão procurar ajustes em algum lugar no celular de vocês em um aplicativo novo, vocês sabem que vocês vão no símbolo de engrenagem e lá vão estar os ajustes. Então a gente consegue se beneficiar disso quando a gente está criando produtos Web3. Porque a gente consegue se inspirar no que já tem no mercado de Web 2, em que tipo de experiência os usuários já estão acostumados e trazer para esse ambiente. Então, no caso aqui eu trouxe um exemplo, isso aqui é uma carteira Web 3, mas ela tem uma cara de um aplicativo, de um produto que é Web 2. Então, quando a gente pensa no Transaction History, que pode assustar o usuário, tudo bem, é como se fosse seu extrato bancário. O endereço da conta, é o seu usuário, é o número da sua conta bancária. A gente não precisa, eu não digo necessariamente que a gente precisa mudar os nomes das coisas, mas elas podem estar localizadas nos mesmos lugares em que os usuários normalmente encontrariam esse tipo de informação num aplicativo Web 2. E, por exemplo, o processo de enviar fundos também, a gente pode utilizar fluxos de envio que são muito similares aos que os usuários já estão acostumados. Porque usando esses modelos mentais, a gente diminui muito a carga cognitiva do usuário na hora que ele vai começar a utilizar um produto novo. Porque ele já está ali, se a gente se coloca na pele do usuário, eu já estou com medo, porque eu estou usando uma tecnologia nova. Já estou sabendo que eu vou ter que aprender muita coisa. No momento que eu abro uma coisa e me deparo com algo que eu já estou acostumado, é um alívio. Outra estratégia que a gente pode usar, que para mim essa aqui é a coisa que resolve quase tudo, é algo chamado UX Writing. Como a gente realmente escreve as informações dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa solução, para que o usuário entenda o que está sendo passado, que ele realmente entenda a mensagem que a gente quer passar. Então, por exemplo, se a gente se livra de jargões técnicos quando a gente está pensando num usuário mainstream, isso já ajuda muito o usuário. Na Stellar, por exemplo, a gente tem que fazer esse processo de trust line. Mas se eu colocar para um usuário assim, você tem que setar a trust line, ele vai falar, meu Deus, o que é isso? Sendo que eu posso simplesmente falar para ele, cara, autoriza o recebimento desse token na sua carteira. É só isso que ele precisa saber. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele não precisa ter que pesquisar o que é trust line para depois poder tomar uma ação dentro do nosso produto.
uma non-custodial wallet. Aqui eu acho que é uma coisa que às vezes a gente faz um pouquinho errado em Web3 quando a gente está pensando em usuário mainstream, é realmente chamar tudo, essa wallet é custodial, essa wallet é non-custodial. Sendo que quando a gente está querendo se comunicar com esse tipo de usuário, a gente só precisa explicar para ele o que isso significa. Você está no controle dos seus fundos. É só isso, a gente só precisa passar a proposta de valor, só precisa passar o que ele precisa entender para que ele se sinta mais confortável e consiga tomar ações dentro do nosso produto. E outra que eu gosto bastante é a questão de assinar transações. Por favor, sign this transaction. Para o usuário, sign, apesar de ser uma palavra que existe na língua inglesa, então não é uma palavra inventada, ainda assim causa um certo estranhamento. Mas como assim eu vou assinar? Então a gente pode pedir para ele simplesmente aprovar a transação, que ele vai entender muito melhor. Outra coisa, essa aqui eu considero muito importante, não só para usuários mainstream, mas também para quando a gente está pensando em usuários assim, cripto forte ou muito tecnológicos, que é evitar erros e também as mensagens de erro. Porque eu acho que por mais conhecimento que a gente tenha, todo mundo em algum momento já usou um produto sem dar atenção plena, sem perceber 100% o que você estava fazendo nesse produto. Meio que no automático. Eu já conheço, então não vai dar problema. E é nesse momento em que os problemas acontecem, quando a gente não está prestando atenção no que está fazendo. Então, quando a gente está fazendo o design desse tipo de produto, é bem interessante que a gente foque em escrever mensagens de erros muito transparentes, mostrando exatamente qual foi o erro que aconteceu. Se for para usuários mainstream, no caso, tirando os jargões técnicos, mas que esses erros também tragam alguma ação que o usuário possa executar dentro do sistema. Porque se eu só falar para ele, deu errado, ele vai ficar desesperado. Eu preciso falar, deu errado por isso, faça isso. Então, só um minuto. Então, aqui até eu trouxe um exemplo de mensagem de erro que traz junto também a questão de evitar o erro do usuário. Nesse caso aqui, o usuário que vai receber o dinheiro, ele não tem a trust line para o USDC, ou seja, aquela carteira não pode receber USDC. E o nosso usuário que está usando o aplicativo quer muito mandar para essa carteira, colocou o endereço ali, e ao invés da gente permitir que o usuário vá por todo o processo, envie e depois dê de cara com um erro, a gente simplesmente desabilita o botão para ele e fala assim, esse endereço Stellar não pode receber USDC. Por favor, verifique se a conta recebedora suporta realmente USDC antes de continuar com essa transação. Assim, o usuário pode entrar em contato com o amigo dele e falar assim, olha, eu acho que a sua conta não pode aceitar USDC, eu preciso que você faça alguma coisa. Ou se ele está mandando para a própria conta dele, ele pode pesquisar nessa outra conta como que ele pode setar essa trust line. Só que tudo utilizando palavras de usuário. E falando de evitar erros, eu também trouxe um outro exemplo que a gente também fez numa carteira, que é o seguinte, o memo, ele é uma mensagem adicional que a gente consegue adicionar nas transações da Stellar, mas ele pode se tornar um pouquinho perigoso na questão de que ele pode definir para onde seu dinheiro vai. Então, vamos pensar, por exemplo, no mercado Bitcoin. Se você tem uma conta no mercado Bitcoin, você tem uma carteira Stellar lá. Só que quando você envia o dinheiro para essa carteira Stellar do mercado Bitcoin, na verdade você está enviando a carteira Stellar para a carteira Stellar do mercado Bitcoin. E é através do memo que você vai adicionar um outro número aqui que eles vão saber que é a sua conta. Então, se você deixa de preencher o memo e envia a transação só com o endereço, vai ter que contar com o fato do mercado Bitcoin ser muito gente boa com vocês para eles te devolverem o dinheiro. Ou então direcionarem para a conta correta. Então, o que a gente fez nessa carteira foi, quando o usuário está enviando uma transação para uma carteira Stellar, antes ele só enviar, sem ver nada e deixar o memo como um campo opcional, a gente faz o usuário ativamente falar, esse destinatário, essa conta, não precisa de um memo. Porque assim a gente para ele no fluxo dele, para que ele possa pensar, não, ok, realmente não precisa de um memo para eu enviar e vai chegar tudo certo. Ou então, meu Deus, realmente precisa de um memo. E isso aqui eu acho interessante também até para quem já conhece bastante, porque às vezes, só vou mandar um dinheiro lá rapidinho, esquece de colocar isso aqui e pronto. Os fundos ficam presos, porque o mercado Bitcoin devolve, mas vai demorar um pouquinho.
E por fim, outra coisa que a gente consegue fazer, que eu acho que é algo que a Stellar consegue fazer bem, é facilitar o acesso às contas. Porque, não sei se vocês lembram, lá no começo eu falei, os usuários querem que seja fácil, querem que seja seguro e querem que a custódia das chaves fiquem com eles. Então a Stellar, ela oferece algumas soluções para que o usuário consiga de fato fazer isso. Uma delas, é essa que eu estou mostrando aqui na carteira da MoneyGram, é o Recovery Signer. E o que acontece? A chave do usuário, na verdade, ela não fica de fato com ninguém. E sim, várias instituições muito seguras, instituições que são confiáveis, elas ficam com um certo peso para conseguir regerar uma chave do usuário. Então, caso o usuário precise logar, ao invés de ele precisar preencher uma seed phrase ou ter a chave privada guardada em algum lugar, escrita em algum lugar, eles podem simplesmente pedir para que esses recovery signers reconstruam, criem uma nova chave para ele. E dessa forma a custódia fica... E dessa forma a carteira fica não custodiada, então a chave não está em posse da MoneyGram, mas o usuário também não precisa anotar essa informação em nenhum lugar. E a outra coisa que é bem legal, que é da Stellar também, são as passkeys. As passkeys eu acho que as pessoas devem conhecer já, porque elas existem em Web 2. E o que elas fazem? A Stellar permite que o usuário guarde as chaves deles no device, então, por exemplo, no seu celular. E por causa disso, o usuário então consegue logar e assinar transações utilizando, por exemplo, o biometrics do iPhone, ou então as passkeys do navegador do computador. Então, isso tira bastante carga do usuário e fica muito simples, continua seguro e, no fim, continua seguro e, no fim, continua não custodiada também. Continua como sendo uma solução não custodiada. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado, pegado algum insight. E aí, não estou conseguindo passar o slide. Queria dizer que nós, da Cheesecake Labs, estamos contratando. Se quiserem, podem escanear esse QR Code. Que nem eu falei, a Cheesecake Labs é uma software house. E também estamos divulgando o evento do Meridian, que é o evento da Stellar, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, mês que vem. Vai ser no Copacabana Palace. Quem comprar um ingresso ainda hoje, até R$18,99, e trouxer o ingresso pra gente, a gente vai dar uma mochila de presente ou uma camiseta. E se vocês colocarem o cupom, esse cupom aqui, ele é melhor para quem é de fora. Existe um cupom para brasileiro, que é o Carioca Pass. Se vocês colocarem esse cupom, o ingresso sai antes era $299, vai para $29. Então, é isso aí. E eu estarei lá com uma palestra também sobre usabilidade e UX, só que vai ser um pouquinho mais longa, não vai ser uma Lightning Talks dessa aqui. Então convido vocês. E é isso aí, obrigada, gente.